Muito bem, pessoal. Sou o professor Anderson Santos. Vamos para mais uma aula. Hoje nós falaremos de enfermagem em unidade de terapia intensiva. Muito bem. Então, essa imagem aqui, hoje nós falaremos sobre a estrutura física da unidade de terapia intensiva. Então, como vocês podem ver aqui, um posto de enfermagem. Então, essa imagem não ficou muito legal, mas é um posto de enfermagem, tá? Aqui vocês podem observar um carrinho de parada, né? Tudo isso ao decorrer do nosso curso vocês vão entender para que serve, né? O que significa o carrinho de parada, né? Essa imagem fica mais nítida, né? Então aqui um posto de enfermagem. Por que o posto de enfermagem é diferente dos outros setores do hospital, gente? Porque o posto de enfermagem da terapia intensiva, ela deve permitir que os profissionais, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, consigam observar todos os pacientes ao mesmo tempo aí, né? Com simples, né, virar o pescoço, olhou para o lado, olhou para o outro, então você consegue visualizar. Além disso, nesse posto de enfermagem aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, nesse posto de enfermagem tem um monitor que nós chamamos de monitor multiparâmetro. O monitor multiparâmetro, ele mostra todos os sinais vitais básicos, né, a frequência cardíaca e saturação de todos os pacientes. Ou seja, você consegue olhar, né, se tem alguma alteração significativa, o alarme vai apitar, né, ali do posto de enfermagem. Então essa é a estrutura física. Agora, vocês se perguntam por que, professor, a estrutura física tem que ser assim, né? Por que cortinas, né, e não paredes? Bom, gente, aqui é simples. Você está prestando assistência para um paciente aqui, ó, né? Se esse paciente aqui do lado, aqui, ó, do leito 3, ele apresentar ele precisar apresentar um quadro grave, você consegue aqui fechar essa cortina e se mobilizar com mais rapidez, tá bom, gente? Além disso, essas cortinas elas são retiradas, higienizadas, né, esterilizadas a cada troca, a cada alta do paciente, tá bom? Aqui vocês podem ver que tem aqui um isolete, né, um berço, né, obviamente para bebês, né? Então aqui o bebê fica aqui dentro. Então isso aqui é uma equipe, uma UTI que admite, né, a, a presença de crianças, né, tanto adultos quanto crianças. Não são todos, normalmente, tá, são adultos e normalmente UTIs infantil, né, e neonato. Não se mistura, mas, né, aqui nessa imagem aqui não é difícil ver, tá? Você indo em uma terapia intensiva, numa unidade de terapia intensiva, vocês verem aí uma isolete, tá bom, gente? Então, por que a gente fala unidade de terapia intensiva? Né? Esse paciente ele precisa de um suporte avançado de vida, de um cuidado, ou seja, de uma terapia intensa, de uma terapia assistida. Esse paciente ele vai ser assistido em tempo integral, ou seja, 24 horas, por uma equipe multidisciplinar que nós falaremos aí, né? E também, né, exclusivamente por técnico de enfermagem, enfermeiro e fonoaudiólogos, né, e fisioterapeutas. Então aqui, ó, é um leito, né? Vocês viram lá a, a estrutura, né, que é composta por um você tem ali no centro um posto de enfermagem, onde são colocados os prontuários, né? Vamos voltar aqui, então vai ficar os prontuários do paciente, tá? Os medicamentos virão da farmácia aqui para o posto central, onde serão preparados os medicamentos. Aqui também tem uma pia, tá bom? Então os medicamentos eles vêm direto da farmácia, a maioria deles já diluídos, principalmente soro, tá? Na maioria dos hospitais isso já é uma grande realidade, tá bom? Isso diminui muito o risco de erro de medicamento, tá? Vocês vão diluir aí ampolas, né?
o Solocortef, medicamentos omeprazol, Nexium na verdade, né? E montar droga vasoativa na maioria das vezes elas virão também prontas para se ligarem em bomba de infusão. Ah, professor, o que é bomba de infusão? Tudo isso vamos aprender ao longo do nosso curso. Então, terapia intensiva, UTI, tem muita coisa para estudar, tá bom, gente? Anotem tudo, né? Então, vamos lá. Como que é a estrutura física? Só para vocês anotarem aí. Então, um posto de enfermagem localizado em local estratégico. Ponto. Né? Leitos equipados com monitor multiparâmetro, tá? Então esse monitor ele vai verificar pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, pressão arterial média, certo? Por isso que nós falamos monitor multiparâmetro. Bombas de infusão, tá vendo? Por que bombas de infusão? Ah, professor, não dá para pôr tudo no duetejamento? Não. Droga vasoativa, ou seja, drogas que controlam aí constrição de vaso, controlam aí pressão arterial, drogas que agem aí, né, diretamente, né, no paciente, elas devem ser feitas e controladas rigorosamente em bomba de infusão, tá? Então você tem aí bombas de infusão também. Nós temos aqui uma régua de gases, onde o paciente ele vai ter aqui o oxigênio, o ar comprimido ligado nesse aparelho aqui, que é um ventilador mecânico, em modo de espera, vocês observem aqui, tá? Ele deve ficar assim, ó, montado. Isso aqui são as traqueias do monitor do respirador, elas devem ficar dessa forma, tá bom? Por quê, gente? Ah, o paciente, esse aqui é um leito, gente, pronto para admitir um paciente. Então é uma vaga de UTI, né? Você, técnico de enfermagem, que foi admitido no hospital para trabalhar em terapia intensiva e o seu enfermeiro fala assim, olha, monta um leito para admitir um paciente. É esse leito que você vai deixar pronto. Por quê? Porque o paciente que vai para a UTI, né, ele não vai falando numa boa e você vai chegar e vai conversar. Então, ele está indo para a UTI, ele tem a indicação de ir ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva porque ele está altamente instável, né, hemodinamicamente falando, um quadro respiratório grave. Então, você precisa ter toda essa estrutura montada. Não vai dar tempo para você ir correndo atrás de bomba de infusão, não vai dar tempo de você sair correndo atrás dessas traqueias. Quem monta isso? O técnico de enfermagem, tá bom? Então, a equipe, ela é composta aí por médicos, fisioterapeutas, tá bom? Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, tá bom? Basicamente, né? Terão fonoaudiólogos também. Pode haver não só um intensivista, um médico intensivista, que é um médico, a especialidade médica que cuida da terapia intensiva. Sim, tá? Pode ter avaliação do nefro e terão, né, avaliações de outras especialidades, mas basicamente é isso, tá? Bom, falar um pouquinho aqui sobre as indicações aí, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina de número 2156 de 2016. Isso não cai em prova, tá, gente? Mas só para vocês entenderem um pouquinho por que o paciente ele vai para a UTI. Ah, porque é um paciente VIP, ele é um paciente importante, porque ele é o prefeito da cidade? Não. Né? Ele vai para a UTI toda vez que ele necessitar de uma intervenção importante para manter a vida dele. Né? Então, a prioridade, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação do suporte terapêutico. Né? Pacientes que necessitam de monitorização intensiva. Então, um paciente, por exemplo, né, ele tem lá um alto risco de precisar de uma intervenção imediata, ou seja, o paciente ele tem um risco de infarto, por exemplo. Tá bom? Pacientes que necessitam de intervenção, mas com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação terapêutica. Então aqui nós temos uma escala, né,
como se fosse uma escala de risco aí. Né? Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, então a prioridade, né? Vejam bem, a prioridade ela vai diminuindo, né? A prioridade à medida que vai aumentando o número aí. Então, pacientes com doença em fase de terminal, sem possibilidade de recuperação, né? Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão em UTI, entenderam? Ou seja, ah, professor, mas o paciente ele vai morrer. Sim, quando o paciente ele já tem um prognóstico fechado, o paciente ele tem um diagnóstico fechado, uma doença terminal, um câncer, não é indicado que ele fique num leito de terapia intensiva. Por que não? Porque esse paciente ele deve se preparar aí, né, psicologicamente, preparo da família, para que ele tenha aí até um período mais humanizado, de preferência num quarto, onde ele possa receber visita. E o UTI não é um lugar apropriado para que ele receba a visita e para que ele passe, né, a fase terminal dele. Então ele é um paciente que ele vai ter prioridade de número 5, uma baixa prioridade. Qual que é o paciente com maior prioridade? É aquele que possui uma alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação. Por exemplo, o paciente que teve lá um infarto, né, um paciente jovem, um paciente lá de 60 anos, que fez um cateterismo e vai para a terapia intensiva, né? Ele tem prioridade, né, uma alta prioridade. Já o paciente que ele não tem já uma probabilidade alta de recuperação, ele pode ficar num leito comum, num leito de apartamento, por exemplo. Então, essa aqui é só para vocês terem um pouquinho uma ideia, né, do que o paciente vai. Qual é o paciente que ele vai para a UTI? Então, quando a gente monta esse leito aqui, a gente tem que estar ciente que pode surgir um paciente grave, né? Pode não, irá, né? Você vai admitir um paciente que vai precisar de sinais vitais, controles de sinais vitais rigorosos. Você vai precisar instalar drogas, soroterapia, drogas vasoativas, que tudo isso estudaremos ao longo do nosso curso. Tá bom? Então vocês aprenderam hoje sobre a estrutura física, como ela deve ser, a equipe multidisciplinar que atua na UTI. Vocês entenderam um pouquinho de como é um leito de UTI, bem diferente de um quarto, de um apartamento. Entenderam também sobre as prioridades, o que leva um paciente para terapia intensiva. Tá bom, gente? Então, atividade de hoje. Quais parâmetros e aspectos devem ser observados durante a admissão na UTI? Então você tem lá um paciente, né? Você vai admitir um paciente, né? Que chega até você com uma dor torácica, enfim, uma suspeita de infarto. Então colheram exames, mas resolveram mandar para a UTI. Realizaram um eletrocardiograma no pronto atendimento, mas falaram, não, esse paciente aqui vai para terapia intensiva. E aí ele chega até você, né? Quais são os parâmetros que devem ser avaliados e anotados, né, desse paciente, certo? Façam a anotação na aba do aluno, tá bom? Na aba anotação do aluno, lembrando que toda atividade vale ponto e conta na média final de vocês, somando junto com a prova. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Sejam bem-vindos aí à matéria de terapia intensiva. Estudaremos muito, porque é uma matéria muito interessante, muito legal e que tem muita coisa para estudar. Tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.